A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Bem-vindos ao canal Solidez na Fé. Gostaria de contar com a sua companhia porque essa palavra é importante para nós. O pecado deixa a gente desanimado, o pecado deixa a gente sem forças, sem vida, sequidão espiritual total. E é esse contexto, exatamente esse contexto em que se encontra o profeta Ezequiel, onde ele tem a visão. E o que a gente pode aprender com essa visão de Ezequiel no contexto para os dias de hoje e também naquela época? Irmãos e irmãs, eu gostaria de contar com o carinho, a companhia de todos vocês e também, esse canal é novo, eu gostaria de contar com a sua colaboração, com a sua ajuda. Eu não estou pedindo dinheiro, não é isso. Como você pode nos ajudar para que essa mensagem alcance mais e mais corações? Você pode se inscrever no canal, o seu like, o seu comentário, você compartilhar essa palavra, isso nos ajuda para que essa mensagem alcance corações, vidas que precisam de restauração. Todos nós, em alguma área da nossa vida a gente sempre está errando. A gente sempre está fazendo coisas erradas, às vezes, por causa do pecado que tenazmente nos assedia. A gente precisa de restauração, a gente precisa do poder de Deus sobre as nossas vidas. Então hoje eu gostaria de refletir com você sobre essa passagem impactante do Antigo Testamento, a visão do Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37. Vamos entender essa profecia e trazer ensinos preciosos para os nossos dias. Estamos vivendo tempos de sequidão espiritual. Muitas pessoas se afastando de Deus, muitas pessoas não querem saber mais de participar da obra, muitas pessoas não querem mais fazer a obra, não querem ser mais instrumentos nas mãos do Senhor. O esfriamento da fé, o que está acontecendo? O que está faltando para nós nesse contexto que nós estamos vivendo? Vamos entender aqui o contexto da profecia. Ezequiel era um profeta chamado por Deus durante o exílio do povo de Israel na Babilônia. Esse período foi um tempo de profunda dor e desolação para o povo que estava longe da terra por causa dos pecados. E o povo estava ali, se sentindo abandonado e sem esperança, porque o pecado em si é um mal. O pecado é maligníssimo, ele nos afasta de Deus. E nesse contexto, Deus deu a Ezequiel uma visão poderosa. A visão poderosa ao profeta. O profeta é levado pelo Espírito a um vale cheio de ossos secos. Esses ossos estavam espalhados por toda parte, completamente secos, indicando a ausência de vida há muito tempo. Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Ezequiel, reconhecendo o poder de Deus, ele é um servo de Deus, ele é um profeta do Senhor, ele reconhece a soberania de Deus. Algo que eu aprendo aqui com esse servo: nós devemos reconhecer o Deus soberano. Nós devemos entender que Deus está no controle. A teologia reformada nos ensina muito isso, sobre a teologia da soberania de Deus, e é algo que está no meu coração e que precisamos entender que nós não podemos nada, que a gente não consegue fazer nada. Estamos, talvez, por causa do pecado, espiritualmente mortos, como aquele vale de ossos secos. O pecado causa isso na vida da gente, sequidão espiritual total. E o profeta então é levado pelo Espírito e a esse vale cheio de ossos secos. Para onde você olhar, você vai ver ossos secos. Será que não é essa a nossa condição hoje? Deus então instrui Ezequiel a profetizar sobre os ossos. E algo extraordinário acontece. Poder de Deus. Os ossos começam a se juntar. Carne e pele os revestem. E finalmente o Espírito sopra a vida sobre eles. O vale de ossos secos se torna um exército vivo e restaurado. Olha que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária de Deus. O significado da visão. Essa visão é uma mensagem direta de Deus ao povo de Israel.
Os ossos secos representam a nação de Israel, que estava espiritualmente morta, sem esperança e dispersa, longe de Deus. A profecia traz a promessa de restauração. Deus iria trazer vida onde parecia haver apenas morte, e reunindo seu povo e restaurando sua identidade e propósito. Afinal de contas, somos povo de Deus, temos uma identidade, a identidade cristã. O povo de Deus tem as marcas de Cristo. Essa profecia não é apenas histórica, não é apenas para o povo daquela época, mas ela também fala diretamente ao nosso coração hoje. E compreender isso é de fundamental importância. Ensinamentos para os dias de hoje, para mim e para você. Deus é especialista em restaurar o que está perdido. Assim como Ele trouxe vida ao vale de ossos secos, Deus pode restaurar áreas de nossas vidas que parecem mortas por causa dos nossos pecados. Sejam em nossos relacionamentos, ministérios ou sonhos. Ele tem poder para trazer vida, onde só vemos desolação. Talvez você perdeu a paz, a alegria, a esperança. Você tinha um ministério bem-sucedido e agora está longe de Deus. Se esfriou por completo. A frieza espiritual, por causa do pecado. Tudo por causa do pecado. Precisamos crer que Deus é o Deus da restauração. Eu creio. E eu espero que você também. Talvez alguém esteja vivendo assim, a experiência de uma vida que perdeu todo o interesse e valor. Não tem mais interesse pelas coisas de Deus. Sem esperança, é por causa dos pecados ou pelas circunstâncias da vida. Há muitas pessoas se esfriando na fé. Falta de amor, falta de alegria, falta de paz no coração. Nessas horas parece que a única coisa que podemos fazer é desistir e morrer, porque não há outra saída. Tem gente se entregando, tem gente jogando a toalha, mas Deus nos oferece esperança. Essa palavra é uma palavra de esperança para o seu coração, para a minha vida e também para a sua vida. E Deus pode, através de Cristo, nos dar vida, vida abundante, vida superlativa, vida eterna. De Cristo vem a salvação. Creia no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus pode transformar vidas, pode transformar um vale de ossos secos. Ezequiel foi instruído a profetizar sobre os ossos. E o que acontece? A palavra de Deus trouxe transformação. Isso nos ensina que a palavra tem poder para mudar situações impossíveis. Talvez aquela pessoa que você não imagina o que Deus pode fazer. Pessoas que estão condenadas pela lei, pessoas que você pensa assim, aquele ali não tem mais jeito, aquele ali não tem jeito mesmo. Mas a palavra de Deus tem poder para mudar situações impossíveis. Creia nas promessas de Deus. A palavra de Deus pode trazer à vida aquele que está morto, mergulhado em seus delitos e pecados. Morto não pode fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa para aquele que está morto, seco espiritualmente? Nessa situação aí do vale de ossos secos. Só Deus mesmo pode restaurar. Só Deus mesmo pode dar vida àquele que está morto. Deus pode transformar a sua vida hoje, a vida da sua família. Eu não sei o que está acontecendo com você. Em qual área que você precisa de restauração? Todos nós falhamos. Todos nós erramos. Todos nós somos vulneráveis. É a fragilidade humana. Se você não falha nessa área, vai falhar em outra. Aí é que está. O ser humano precisa ser humilde e admitir que precisa de Deus. O ser humano precisa admitir que precisa de Deus. Há necessidade do Espírito Santo. Mesmo depois de os ossos estarem revestidos de carne, ainda faltava algo. Faltava algo muito importante aqui. O fôlego de vida. Só quando o Espírito de Deus soprou sobre eles, eles se tornaram vivos. Isso nos lembra que não basta termos estrutura ou organização.
precisamos do sopro do Espírito Santo em tudo que fazemos. Precisamos do poder do Espírito Santo. A igreja caminhou. A igreja se tornou importante após a descida do Espírito Santo. Pedro, antes do Pentecostes, estava com medo. Voltou à pescaria, mas quando o Espírito Santo desce, algo extraordinário vai acontecer na vida da igreja. Aqueles homens incultos e letrados fazem grandes coisas. Viraram o mundo de ponta cabeça. Tamanho o poder de Deus na vida de Pedro, na vida dos apóstolos e na vida daquelas pessoas. E Deus pode fazer grandes coisas em nossas vidas através do poder do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, nada somos. De nada adianta, né? Uma igreja bonita, bem ornamentada, cheia de gente, mas sem vida, sem a presença, né, do Espírito Santo. A igreja precisa dessa presença poderosa do Espírito Santo. Eu quero dizer algo importante para você. Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel. Ele não muda. Assim como ele prometeu restaurar Israel e cumpriu, Deus também é fiel para cumprir suas promessas em nossas vidas. Eu creio nessa palavra. E é importante você também crer na palavra do Senhor, mesmo quando não vemos a solução, porque tem coisas, né, que a gente não sabe como vai acontecer, mas Deus está falando conosco e a gente precisa crer e obedecer. Crer e obedecer. A gente pode confiar que Ele está trabalhando. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge à soberania de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Independente do que esteja acontecendo no mundo, Deus está no controle. E talvez você esteja enfrentando situações, né, que parecem um vale de ossos secos. O que eu vou fazer da minha vida? O meu ministério? A minha família? O meu trabalho? O que eu vou fazer? Pode ser uma crise espiritual, uma crise pessoal, espiritual ou até ministerial. Mas Deus vai trabalhar. Lembre-se, o mesmo Deus que trouxe vida ao vale é o Deus que está ao seu lado hoje. Clame a Ele, confie na sua palavra e peça o sopro do Espírito Santo sobre sua vida. Não adianta a gente querer dar um de bom. Porque eu conheço de teologia, porque eu sou bom de Bíblia, porque eu sou melhor que o outro. Eu sou mais crente do que aquele ali. Gente, todos nós somos vulneráveis. É a famosa doutrina da fragilidade humana. O ser humano é totalmente depravado. Ele sempre precisa da presença de Deus na sua vida. É só pelo agir do Espírito Santo mesmo que a gente vai conseguir vencer toda a maldade, vencer o pecado que nos assedia em todo o tempo. Como igreja, eu e você somos chamados a ser um instrumento de Deus para levar vida onde há morte, né? Como Ezequiel, no seu tempo. Devemos ser ousados em levar esperança, restauração e transformação às pessoas ao nosso redor, os nossos amigos, colegas de trabalho, os nossos familiares. Tem muita gente que não conhece a Cristo. Somos chamados para levar essa palavra de vida através do poder do Espírito Santo, e você pode ser um instrumento como Ezequiel foi em seu tempo. A visão do vale de ossos secos nos mostra que com Deus nada está perdido. Uma solução difícil, uma solução que você não sabe o que fazer. Deus tem solução para tudo. Confie no poder de Deus. Não adianta a gente confiar, né, na nossa capacidade. Às vezes a gente quer resolver tudo do nosso jeito. Mas Deus tem um jeito especial de resolver as coisas e Ele sabe como resolver as coisas. Ele é poderoso. A gente tem que confiar no poder de Deus. E essa palavra tem muitos ensinamentos para nós. Nosso Deus é tão poderoso, né? Ele é o Deus que transforma a morte em vida, a desolação em esperança e o caos em propósito. Talvez esse momento difícil que você está vivendo, você vai tirar lições.
nós tiramos lições preciosas, né, através do sofrimento. Há esperança, nada está perdido. Então, não desista, não jogue a toalha. Hoje tenha contigo essa verdade e permita que o Espírito Santo sopre vida sobre você. Meu amado irmão, minha amada irmã, muito obrigado pela valiosa companhia aqui ao canal Solidez na Fé, nosso novo canal, e que você possa nos ajudar compartilhando essa mensagem. Deixa aí o seu comentário, né? O que Deus está fazendo na sua vida. Curta, comente, compartilhe essa mensagem e assim a plataforma vai entender que essa mensagem é importante e relevante para as pessoas. Se essa mensagem, então, falou ao seu coração, compartilhe. Que Deus continue abençoando poderosamente sua vida e te enchendo do Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser, e que a paz do Senhor esteja com você. Amém?